mais tarde, bem mais tarde, eu fui cair no professor Olavo de Carvalho. Aí eu fui fazer o COF. Sempre cai nele, né? Sempre cai nele, de algum jeito. Olavo de Aí no Carvalho, COF, o que ele fala... né? Bem ele fala, perigosinha essa porque forma de eu lia leitura, né? bastante. Eu tinha uma... Só que quanto mais eu lia, mais eu sentia eu ficava burro, entendeu? Eu tô lento, eu não Mas fico... é isso aí, É o processo. É normal. Não, mas é um sentido assim, eu tava meio perdido. Eu não sabia... Eu entendo esse lado de... Beleza, Mas você não tinha o direcionamento ali. não tinha. Aí no COF, o professor lá falou, você tem que parar com esse negócio aí de ler filosofia. Não, pera, mas primeiro passo é dominar a linguagem. Isso, é. Começa a dominar a linguagem, você vai ler literatura. Aí eu falei, tá bom, se o mestre mandou, então calei a boca, parei de ler Platão, inclusive, e fui ler Machado e essa Que tipo de Mas é literatura, melhor né? pra começar. Machado Não, Assis, depois tudo eu bem. voltei. Não falando E que é aí ruim, foi assim. literatura tradicional, né? Mas olha a recomendação, vamos ver que começa aí a fonte. Em que eu caí nesse negócio de linguagem, entendeu? Por isso que eu falo que eu não gosto de português. Nossa, eu me interessava pelas regras. Não, nunca me... Aí eu entrei por esse caminho da literatura, e aí eu falei, caramba, eu tenho uma facilidade com o negócio de escrita, de linguagem. E aí que eu comecei a perceber a diferença que fez na minha vida antes, né? Você falou mais do macro, né? De discurso, de político, de alma com alma. Mas eu percebi que a diferença principal foi da minha alma com a minha própria alma. Claro. Caceta, eu estou entendendo uma caralhada de... Desculpa, um monte de coisa aqui que... Pode falar, fica à vontade. Perdão, gente. Que, assim, eu me senti ordenado, entendeu? Foi essa coisa. Eu comecei a acessar memórias de forma mais fácil. Eu comecei a conseguir organizar o que eu falava, não só para os outros, para mim mesmo. E eu fui organizando a minha inteligência. E eu fui percebendo que eu estava ficando de fato... Aí eu percebi, caramba, eu estou de fato ficando mais inteligente. Eu não estou só acumulando informações, eu estou conseguindo organizá-las, eu estou conseguindo perceber as coisas melhor. Eu analiso algumas coisas sem que eu precise ter lido sobre aquilo. Aí eu falei, tá, beleza, isso aqui é inteligência. Muita coisa pra comentar aqui. Primeiro, Olavo de Carvalho, a gente sabe, ou pra quem não conhece ele, é uma pessoa que não tinha nenhuma expertise em nada, não tinha competência em nada, mas se dizia uma pessoa capaz de interpretar textos filosóficos, interpretar a realidade, falando absurdos e impropérios, né? Coisas, assim, realmente bem preconceituosas, para não dizer o mínimo, que pregava o ataque pessoal às pessoas, pregava a destruição das pessoas que discordavam dele, enfim. Era uma pessoa bem difícil que morreu aí, então já não deixou mais, infelizmente deixou um legado aí de vários alunos, mas enfim, o que eu quero dizer aqui ele disse que a recomendação dele foi a leitura de clássicos da literatura, para que ele possa entender melhor a linguagem. Quando a gente não entende um texto, o primeiro passo é a gente tentar decodificar. Aliás, se você for olhar o livro Na Sala de Aula do Antônio Cândido, que eu acho maravilhoso, é muito didático, ele ensina como fazer a decodificação de poemas. Ele mostra vários exemplos e como fazer a interpretação desse poema. E é muito legal para que vocês possam perceber por esse livro, que é super fácil de ler, e é assim, na verdade eu leio 50 vezes por ano, porque é sempre bom revisitar. Mas o que a gente tem que pensar, quando a gente vai decodificar um texto, a primeira barreira que a gente pode encontrar é o código em si, ou seja, as palavras que a gente não conhece. Não tem como a gente decodificar um texto, ou entender a propósito do texto, ou analisar e criticá-lo até, se a gente não consegue entender o que está sendo dito ali. E aí, por isso, os suportes de dicionários vão ser muito úteis para isso. Mas não só isso, mas também, por exemplo, se você não está acostumado a trabalhar textos de filosofia, talvez você não tenha mecanismo, recursos técnicos de análise de um texto filosófico, porque é a forma de escrever, de propor teorias de filosofia, por exemplo. Então, e ele disse aqui que ele começando a ler literatura clássica, ou que nós entendemos como a literatura clássica no Brasil, autores famosos e consagrados no Brasil, isso ajudou ele não só a ler melhor outros textos, o que pode acontecer, porque se você ler vários textos, você é obrigado, por exemplo, a decodificar aquela linguagem que é mais rara, mais escassa no dia a dia, por exemplo, que as pessoas não usam mais, porque esse é o suporte da literatura. A literatura sempre é um suporte à parte, diferente do que se fala, e tem que ser assim mesmo. E não quer dizer que é melhor ou pior. Na verdade, é muito menos competente do que a oralidade. A oralidade, ela tem muito mais possibilidade ela permeia todos os meios de existência humanos que a escrita não permeia. Então, eu não consigo traduzir na escrita tudo que eu consigo produzir ou fazer ou expressar por meio da linguagem oral. Então, para começar, a linguagem oral já é, por excelência, superior a todas as formas de linguagem. Porque ela vai mapear, assim, nortear qualquer impulso de evolução e de mudança da língua. E a escrita, por mais que eu tenha alguns recursos interessantes na escrita, não vai nunca chegar perto ao que a potencialidade e a oralidade. Mas eu quero dizer, ele disse que aqui, apesar que ele começou a ficar mais inteligente, quando ele conseguiu se organizar melhor, os pensamentos e tudo mais, isso não tem a ver com o texto escrito. Veja bem, como eu disse, o suporte do texto escrito não é o mesmo suporte do que se usa para poder falar em público, por exemplo. Então, se eu quero ser um bom orador, não vai ser lendo o livro que eu vou melhorar a minha capacidade de falar, de expressar uma ideia. Entende? Eu posso fazer as duas coisas em paralelo. Posso trabalhar a minha forma de organização lógica, mas só o fato de eu ler textos clássicos, assim, com linguagem mais rara,
com uma linguagem talvez que não seja comum no dia a dia, não vai fazer com que necessariamente eu tenha melhores mecanismos de análise da realidade. Então, por exemplo, ele vai citar mais pra frente Jane Austen como uma referência de boa literatura. Gente, a Jane Austen, por mais que seja uma autora muito boa, e pra quem gosta desse tipo de romance, é ótimo, mas ela tem uma linguagem mais escassa pelo período que ela foi publicada. Veja bem, não é porque você pretendia ser robusto, é porque foi escrito em outro período, né? Muita coisa se mudou até lá. E também pensar que o público leitor daquele conteúdo não ia ser a população de uma forma geral, né? Ia ser uma população pequena que era letrada, né? Então, enfim, mas a gente vai deixar isso pra daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu quero falar é, se a gente for pensar que só ler um livro porque ele tem uma linguagem rebuscada e que te faz adquirir um vocabulário que você nem vai usar no seu dia a dia, mas que você vai usar, por exemplo, na hora de ler um texto, é bom, mas não vai te fazer ter um recurso de análise de um texto lógico, por exemplo, uma análise lógica, melhor. Então, quero dizer, esse tipo de coisa a gente aprende estudando dentro de faculdades ou de centros de estudo que vão te ajudar, por meio da discussão em conjunto, a analisar um texto e a decodificar esses mecanismos de retórica, né? Mas isso não vai acontecer só por você ler literatura por ler literatura. Isso é um grande mito, que as pessoas acham que ler literatura clássica te faz mais inteligente. Não te faz mais inteligente. Te faz, no mínimo, no máximo, assim, talvez saber mais palavras, conhecer um pouco de cultura geral, ou seja, talvez conhecer referências que você não conheceria se não tivesse lido esses livros, ou talvez tivesse visto o filme desse livro, não sei. Mas não é a única forma não é a forma que vai te deixar mais competente em uma análise crítica, veja bem. Isso, então se eu pegar uma pessoa que lê muitos romances, por exemplo, romance que eu digo é um texto longo, com personagens, com história, enredo, se eu fizer uma pessoa ler muitos romances e falar pra ela ler um tratado de filosofia do século XVIII, ela não vai ser competente nisso, porque ela lê mais. No máximo vai acontecer ela saber as palavras que estão ali, mas ela não vai ter a competência de encadeamento lógico e de análise crítica daquela obra só porque ela conhece as palavras, perceba? Então, já começa aí aquele mito da ideia do que torna uma pessoa inteligente e como que a leitura influencia a inteligência de uma pessoa. O que é essa inteligência, né? Mas enfim. Ele diz aqui que a leitura de clássico fez coisas que nunca fez para outra pessoa, mas para ele fez. Enfim, não foi só isso, obviamente. Ele fez outros tipos de trabalho de estudo, mas que ele agora tá colocando tudo numa leitura de supostos clássicos. Vamos continuar vendo. Linguagem, entendeu? E aí, quando eu caí no Instagram, foi basicamente isso que eu fiz, né? Como é que eu fiquei famoso, né? Como é que eu me destaquei no Instagram? Foi com textos, né? Foi com a linguagem, foi com a galera percebendo, nossa, você falou uma coisa que eu sempre quis falar e não conseguia falar. Em palavras ali. Por exemplo, ele lendo Machado de Assis, você acha que ele faz um texto bom ou ruim pro Instagram? Péssimo, porque Machado de Assis não tinha textos feitos para aquele suporte de texto, percebam? Não tem nada a ver o fato dele se comunicar bem nas redes sociais, no Instagram, ou falar bem sobre um tema e ler um texto com uma linguagem um pouco mais diferenciada. Não tem relação direta. Isso não tem suporte científico. Em palavras, né? Em textos. Textos e tretas. Textos e tretas, exatamente. Então, o domínio da linguagem, na base, é esse, né? É você ficar mais inteligente. Aqui hoje em dia você fala mais inteligente, a galera não entende muito bem o que é isso. Eu né? acho que você pode usar só o termo inteligente, porque não tem como você formar a sua inteligência, tô falando a mínima, tô falando da inteligência, é o conceito mesmo, a capacidade de compreensão. Foi legal, essa descrição só foi muito boa, Raul, porque quando você falou eu consegui me entender, na verdade você conseguiu encontrar, ordenando sua alma, você conseguiu encontrar espaço na sua alma para que tudo aquilo que você estivesse absorvendo, ou seja, seu encontro com outras almas via leitura, produzisse um resultado. Entendeu? Você ainda estava, claro, você saiu, justamente você conseguiu sair daquela história da caverna do nosso umbigo, entende? E a inteligência, ela... Gente, pelo amor de Deus, o fato de você ler alguns clássicos com uma linguagem um pouco rara ou um pouco diferenciada do dia a dia não vai te fazer dominar melhor a linguagem nos seus aspectos gerais. Pode dominar melhor a linguagem naquele tipo de suporte de texto, mas não vai te fazer dominar a linguagem no Twitter, não vai te fazer dominar a linguagem na hora de comunicar com a pessoa de forma oral. Não tem nada a ver isso, tá? Justamente sem a linguagem não existe. Né? O logos significa razão e significa palavra. Pensamento, palavra. Quando né? você falou, Raul, dessa tua experiência, você com 19 anos, tá? E você teve uma experiência ali transcendental, e aí a partir daquilo você começou um despertar intelectual também, né? Então você queria entender aquilo, e aí uma coisa levou a outra. E eu imagino que a Bruna também tem algo... Só um comentário rápido, desculpa parar tanto, mas esse despertar intelectual, eles querem falar sobre erudição. Erudição é o trabalho de investigação de textos, vamos dizer assim. É um trabalho de pessoas, é uma característica de pessoas que têm conhecimento de textos, tá? Então, textos antigos, consegue revirar uma bibliografia, vamos dizer assim. Esse é o tipo que a gente entende como erudição. Não quer dizer que a pessoa é necessariamente capaz de fazer... de ter um raciocínio lógico e análise da materialidade da realidade atual. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só tem a ver com ela ter maior erudição, ou seja, maior conhecimento de textos, por exemplo, antigos, no caso.
não de transcendental nesse sentido, mas alguma experiência também de tipo, você começou desde cedo também a um despertar intelectual, às vezes buscando essas informações para chegar onde você chegou hoje. Eu fico pensando no pessoal que tá de casa ouvindo, né? Imagina o cara ali que já tem seus 30 e tantos, 40 anos, 50 anos, ele nunca se interessou por essa vida intelectual. Ele já perdeu todo esse tempo, ele consegue hoje, sei lá, ele pensar, ele fala, pô, como é que eu começo isso? Como é que eu começo, sei lá, eu tenho que ler os clássicos, como é que eu posso chegar num ponto que eu me sinta mais inteligente, que eu consiga perceber isso que vocês já percebem, né? Porque vocês começaram lá de trás, né? Então você já tem todos esses anos aí estudando literatura, lendo os clássicos e tal. Como é que o cara que está hoje, que ele nunca parou para prestar atenção nisso, ele pode começar? Há mais de 4 anos afirmei que o IPO da Eita, empresa WeWork propaganda, né? seria Desculpa aqui, vou dar um mudo rapidinho. Então ele vai responder a pergunta, ou seja, como começar a entrar nessa vida intelectual, né? Ou seja, o que é essa vida intelectual? É a capacidade, talvez, de ler livros clássicos, livros de literatura que não são contemporânea e que tem um tipo de linguagem mais rara. Vamos ver o que eles respondem aqui. Olha, o começo, quando ele indicou, né, que o Olavo falava, começa com literatura. Milhões de vezes me perguntaram se eu tinha sido aluna do Olavo. Que literatura, né? E eu não fui. Mas quando eu entrei na faculdade Quem de seleciona? filosofia, eu sabia que eu queria estudar filosofia muito cedo, com uns 14 anos. Eu fiquei esperando terminar o colegial para ir para a universidade e tal, ter acesso à biblioteca, essas coisas. Mas quando eu cheguei lá, aqueles professores birutas colocando texto do Kant para dar aula de metodologia em gente que nunca tinha lido Platão e Aristóteles na vida, né? Uma das razões pelas quais eu dou um curso de introdução à filosofia, começando pelo começo, é isso, a pessoa fica perdida. Falei, caramba, não tô entendendo nada disso. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha aquela intuição de que eu precisava melhorar o português. Na escola é muito ruim. Por mais que eu fosse uma boa aluna de redação, assim, já tinha. Mas mesmo assim, para a filosofia era insuficiente. E eu tive um professor de grego muito. Até porque, como eu disse, são questões bem diferentes, né? Você escrever uma redação dissertativa, argumentativa nos moldes do vestibular não te capacitam para ler um texto de um tratado de filosofia, que é um uso da linguagem muito diferente. Ali, pensa, o tratado de filosofia, ele usa a linguagem, uma linguagem especializada, é uma forma específica de usar a linguagem. As formas, até mesmo os significados de coisas que a gente acha comum, por exemplo, falar até termos como, sei lá, verdade, termos como capacidade, esses termos acabam sendo eles têm significados muito específicos são termos especializados dentro da filosofia. Então a gente não pode achar que o fato de você ler na rede. Isso que deveria ser a faculdade. É te dar recursos teóricos para conseguir analisar de forma crítica esses textos. Então, sim, um professor que introduz um curso de filosofia sem passar por essa introdução de como se analisa essa linguagem especializada dentro, né, no contexto da filosofia, é um mau professor. É um professor que não entendeu qual que é a proposta do ensino ali, né? Então, tá certo em criticar esse tipo de uso. Vamos dizer assim, de trabalho com a linguagem, mas lembra, a gente não pode pensar enfim, quer dizer, que a escola deveria te preparar para fazer isso. Isso aí deveria ser feito num momento de especialização, que é, por exemplo, a faculdade, né? Muito bom, que ele falou, vocês querem aprender a escrever? Leia Machado. Vocês querem aprender a escrever, tem que ler Machado. Errado não tá. Eu peguei ali todos aqueles contos, sabe? Aquela última edição dos contos. Eu lia no café da manhã, todo dia. E eu falo até hoje para as pessoas. Então, você quer, primeiro, você tem que conhecer sua língua, português, os contos do Machado de Assis. E assim, quando a gente fala de hábito de leitura, que o hábito de leitura ajuda... ajuda... São curtos também. Curtíssimos. Pô, não precisa... O cara Agora, vai levar um mês pra ler um negócio. Agora né? não precisa ter vida intelectual. A questão é só você entender que, já que você é um ser racional, por que você vai virar as costas pra racionalidade, pelo amor de Deus? Você tá jogando fora a sua essência, entende? Isso que ele falou, que ele se sentiu organizado... Caramba, isso é básico. Todo ser humano tem que ter, não precisa se desenvolver tanto quanto o Raul, que foi um cara que se aprofundou e hoje tem aí um clube do livro. Mas se cada pessoa por si mesmo conseguir fazer isso de se desenvolver minimamente para sentir a inteligência em ação, sentir que é capaz de analisar algo com lógica, caramba, isso é muito bom. Eu acho que é o desenvolvimento da imaginação, que é assistir filme, se perguntar se compreender a história, ler, no português, contos do Machado de Assis, eu acho que não tem por onde começar. Agora, mesmo as crônicas do Lima Barreto, você pega ali até... A gente tem vários autores que foram muito bons com a língua. Aqui o Machado de Assis, ele realmente escreve numa língua universal, cara. É de outro tempo e a gente entende. Então, ele tinha um domínio absoluto, né? Por isso que é um bom começo. Pois é. Percebam como que é um uso competente da língua. Eu acho que o Machado de Assis é uma forma boa de entrar em literatura. Realmente, eu concordo. Eu não estou criticando aqui o autor em si. Eu tô criticando essa idolatração do suporte da literatura, assim, considerada como literatura consagrada no português, como a forma de inteligência ou de emancipação da linguagem. O Machado de Assis, percebam, o que é um uso competente da língua? Não precisa escrever, você está num contexto onde você pode aproximar a linguagem da forma com que as pessoas falam e ainda ser uma pessoa
pessoa muito competente. É isso que a gente fala sobre a ideia da intelectualidade. O problema deles trazerem intelectualidade como aquela erudição, ou seja, o fato de você ler muitos textos e você trabalhar a língua de forma rara, né? A língua praticamente dicionarizada, que só consegue se encontrar nos dicionários, te faz perder a capacidade de comunicação e de fazer com que as pessoas acessem esse conteúdo e façam uma discussão, participem da discussão, vamos dizer assim. Então, eu discordo com essa ideia do que eles entendem como intelectualidade e concordo que um uso competente da língua tem que ser um uso de uma língua que consegue comunicar com diversos públicos, diversas formas de uso da língua, diversas comunidades de uso da língua, né, de comunidades linguísticas, como, por exemplo, o Machado de Assis consegue muitas vezes ser competente. Claro, ainda falta um texto escrito no século XIX, é um texto num suporte de literatura, uma ideia de literatura que não comunica com todas as comunidades, mas é um bom texto de entrada nas comunidades linguísticas que não estão, por exemplo, habituadas com textos de linguagem rara, né, vamos dizer assim. E aí o Gabriel disse de novo aqui também. Eles têm medo de achar alguma coisa que eles considerem lacração em textos de ficção contemporânea. Acabam valorizando essa erudição para fugir do que é visto como baixa cultura. Exatamente. Eles falam nesse vídeo aqui o tempo todo sobre a ideia de alta cultura. E, gente, que coisa tosca, idiota. Ou seja, existe uma ideia de uma alta cultura, quase um aristocracismo, quase não, exatamente uma ideia aristocrática de cultura, ou seja, existem alguns eleitos que, coincidentemente, são pessoas favorecidas financeiramente, né, com prestígio social, e essas pessoas que têm a competência ou o prazer, por exemplo, de desfrutar de uma boa literatura. Já a literatura feita por pessoas populares, ou seja, a literatura popular é ruim. A ideia de você ler textos raros, com linguagem rara, não te faz ser uma pessoa competente na análise crítica da sociedade. Aliás, pode nem fazer cócegas, vamos dizer assim, não nem impactar na sua análise. E pessoas que têm muito menos letramento nessa ideia de saber escrever bem, ou com muitas palavras raras, com estruturas lógicas bem encadeadas, elas têm uma análise muito mais sensível à realidade, porque elas propõem a pensar, isso não tem que ter erudição para poder pensar, e elas também tem outras formas de adquirir conhecimento que não é só por meio de uma literatura, que é uma forma muito limitada para você analisar a realidade, se você usa, por exemplo, textos da literatura clássica para isso, né? Então, exatamente, eles têm muito medo, exatamente o que o Gabriel disse aqui, eles têm medo de encontrar na ficção atual ou nos textos atuais coisas que eles não gostam, porque eles são conservadores, eles querem conservar uma pureza de língua, uma ideia de pureza de ensino, uma ideia de pureza de textos. Então, para eles, encontrar alguma coisa que questione ou contraria essa ideia de uma boa literatura, uma alta literatura para poucas pessoas, que é uma literatura quase aristocrática, sendo que eles nem fazem parte dessa tal aristocracia, né? Eles não são as pessoas que estão donas aí do meio de produção, controlando os grandes meios de comunicação. Eles são só propagadores dessa ideia, porque eles conseguiram acessar esse código e se acham por parte dessa comunidade, mas eles não são. Eles são mais próximos das pessoas que fazem o produto cultural popular, porque eles são parte desse povo. E eles não se veem como parte desse povo. E aí a ideia é se distanciar do povo, porque as pessoas, enfim, acham que é feio ser parte do povo, acham que é feio conhecimento popular, sendo que conhecimento popular é o que forma a base da sociedade. Sendo que essa alta literatura que eles dizem defender não forma nada além de pessoas desconectadas da realidade, pessoas que se veem como superiores a outras. Eu não tô querendo aqui descartar conhecimentos de erudição. É bom, é legal ter isso. Se você tem a condição de fazer isso, gosta, interesse, vá. Mas a gente não pode idolatrar isso como a única forma de conhecimento, ou a forma, até como ele disse aqui, de te deixar inteligente. Pelo amor de Deus, gente, isso não pode ser assim, né?